As ações da CBA seguem se balançando aí na mesma região, trazendo muitas oportunidades para quem está pensando realmente em comprar pro longo prazo. E ela está dando uma indicação que a gente ainda pode fazer um recuo ainda um pouquinho maior antes de finalmente retomar a tendência de reversão. Então vamos entender aí todo esse contexto, porque eu acredito sim que o que está acontecendo é apenas oportunidades para comprar e porque eu acho que a gente vai reverter o preço-alvo, vamos ver tudo sempre completo para vocês também, notícias, fundamentos, vamos ver o preço do alumínio também, tá? Então vídeo completo para os próximos 15 dias aí para vocês ficarem preparados nas ações da CBA. Antes da gente continuar, claro, aproveitem e se inscrevam lá no nosso canal de criptomoedas, muita gente chorando, um mar de oportunidades no mercado cripto, então continuo reafirmando, quem não estudar e conhecer esse mercado vai estar chorando aí nos próximos meses. Então aproveitem aí e se inscrevam lá e dêem uma olhada no nosso conteúdo. E claro, nosso curso para quem quer aprender a usar o gráfico para investir para longo prazo, ganhar acesso à nossa comunidade, tudo de maneira vitalícia, QR Code e primeiro comentário fixado, beleza? Então vamos lá para o nosso gráfico semanal. A gente vê aqui que continuamos presos praticamente na mesma região, né? Que são os R$ 5 dentro do meu retângulo de compra de longo prazo, que é aqui entre 5 e R$ 4, que eu vou explicar de novo porque que é a minha região mais importante, tá? E o nosso topo aqui nos 6,60. Ó. Então vê, a gente está praticamente preso aqui nessa região, tá? Então enquanto a gente não romper essa linha vermelha, a gente não vai conseguir continuar a nossa tendência de reversão e enquanto a gente ficar pingando aqui embaixo nessa faixa, para mim, oportunidades de compra, beleza? Tá? Então, no gráfico semanal, vamos construir aqui essa lógica. A gente fez um movimento corretivo de longo prazo, lá dos R$ 20, 22, fizemos um movimento de queda, correção lateral e o segundo movimento de queda, tá? Concluímos, então, o processo de queda das ações da CBA nesse contexto. Nesse fundo aqui, a gente formou um W, tá? Que na minha leitura aqui é um sinal de reversão de longo prazo muito bom, tá? E a gente está fazendo aqui basicamente uma região de acumulação para reversão. Ó, veja como a gente tem dois grandes picos de volume aqui nos R$ 4 e nos R$ 5, que é justamente o último topo, né? Então a gente forma o W, rompe esse W e basicamente a gente está vindo testar aqui. Então por isso que justamente esse retângulo aqui é a minha zona de compra de longo prazo, tá? Justamente porque é a faixa de correção de toda essa alta. Inclusive, se a gente puxar aqui uma fibra lá do topo até o fundo, a gente está beliscando aqui, ó, entre 0,5 e 0,6 de fibo, tá? Mas a gente tem um cenário que a gente ainda pode cair um pouquinho mais, mas a gente vai olhar daqui a pouco na hora das nossas projeções, tá? Então, entre 4 e 5 reais é a minha zona preferencial de compra, focando aí no longo prazo, e para mim continua aí muito interessante esse cenário, beleza? Passando aqui para o gráfico diário, a gente tem a região de resistência, ó. Por que essa região aqui foi uma resistência? Fundo anterior, perdido, ó, e também perdeu com vontade, ó. Teve um volume muito grande rompendo essa região, né? E esses vendedores aqui, claramente, eles iam tentar defender suas posições, tá? Que é basicamente o que está acontecendo e por isso que, para a gente conseguir dar sequência ao nosso processo de reversão, a gente precisa ultrapassar essa linha vermelha. Enquanto isso, a gente pode ficar preso aqui com movimentações bem aleatórias. Inclusive, a gente pode vir testar fundo de novo ou daqui a pouco subir e voltar, tá? Então, como o mercado está em processo de acumulação, na minha opinião, tá? Lembrando que isso não é uma recomendação de compra nem de venda, é o que eu faço com o meu dinheiro. Todo mundo aí tem o dever de estudar e tomar sua própria decisão, mas por estar nesse processo de acumulação, eu entendo como oportunidades toda vez que ele vem nessa parte inferior da zona de possível reversão, tá? Então, tanto diário quanto semanal estão bem interessantes, mas vamos tentar entender agora o caminho mais provável que a gente vai ter nas ações da CBA para a gente ficar preparado e entender e saber se posicionar, principalmente sempre dizendo quem está pensando em investir no longo prazo, tá? Para operações curtas está realmente a nossa bolsa de valores como um todo, tá bem difícil, mas vamos focar aqui no longo prazo. Mas claro, primeiro, né, quem não é membro do canal já aproveita e se torna membros, tá? Clique aí no botão seja membro, tem no primeiro link, tem embaixo do vídeo, tem várias opções aí para vocês clicarem, tá? Quem tá perdido, jogando dinheiro fora, comprando errado, fazendo tudo errado, se torna membro, tá? Aproveita aí, nosso membro capitalista tem acesso a mentorias,
tem estratégias, cenários, tira dúvidas, comunidade no WhatsApp, praticamente aí durante todo o dia. Então aproveite, se torne membro e claro, não esqueça de se inscrever, ativar a notificação e deixar o like, que ajuda demais aqui esse humilde canal, beleza? Então vamos voltar aqui para o gráfico, tá? Vamos puxar aqui o gráfico semanal, tá? O gráfico semanal tá bem interessante. Por quê? A gente está justamente em zona de suporte. E por que eu considero essas duas zonas aqui de suporte? Porque a gente tem a projeção de Fibo, que está aqui, tá? Que nem a gente viu, exatamente no limite dessa acumulação, mas a gente ainda tem a possibilidade de ter feito aqui um pivô de baixo, ó. Então a gente faz um topo, recua, forma um topo mais baixo, e aí forma esse pivô que jogaria a gente até os R$ 4 nesta zona aqui, ó, nesse último suporte válido aqui, tá? Dos R$ 4 desse pico de volume, né? Vamos botar aqui que fica mais fácil, tá? Esse pico aqui, beleza? Então é nesse cenário aqui que eu ficaria de olho, nesses dois cenários, e como eu não tenho a pretensão nenhuma de cravar fundo aqui, como eu foco longo prazo, para mim uma região de compra mais interessante. Então por isso que eu trabalho aqui entre R$ 4 e R$ 5, eu me interesso em compras nas ações da CBA. Beleza? E o mais importante agora, alvos. Aí eu continuo tranquilo na minha leitura de alta. Acredito que a gente está construindo esse movimento de primeiro movimento de alta, formação do pivô, seja aqui nos R$ 4,50, seja nos R$ 4. A gente vai ter que esperar aí os próximos movimentos para ter uma leitura melhor, para depois projetar para cima. E aí o meu alvo aqui continua na parte dos R$ 9 a R$ 10 pro longo prazo, né? Lembrando que a gente analisa aqui as ações CBA há mais de 1 ano e meio e ela ainda não andou, né? Então quando a gente fala longo prazo, pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, pode ser 2, não tem como saber, né? A gente não, eu não, pelo menos eu não tenho nem a pretensão de acertar datas, né? Eu só quero pegar o movimento, a formação dessa reversão. Então meu alvo segue lá nos R$ 9, R$ 10 e até lá a gente vai esperando desde que a gente não perca este retângulo vermelho, tá? Aí realmente a estrutura pode ser quebrada e aí anula tudo e a gente pode seguir caindo, mas não é o meu cenário principal no momento, beleza? Passando aqui então rapidinho pelo alumínio, a gente continua aqui, ó, na beirada de romper essa linha vermelha, que pode gerar justamente o último movimento de alta que eu acredito para esse ciclo, que seria fechar esse gap aqui nos $3.200. Depois esse movimento, ó, de queda forte, consolidação e o mercado inicia seu processo de reversão. Inclusive a gente já até testou, né? A gente botar aqui, ó, vamos botar aqui o volume, tá? Olha como a gente fez a acumulação, rompe a acumulação, volta para testar e depois parte no seu movimento de alta, tá? Então isso aí, com esse movimento de alta aí do alumínio, provavelmente a gente vai ver as ações da CBA puxando junto e em direção aí justamente ao nosso alvo, tá? Então sigo aí bem otimista com o longo prazo aí da CBA, basta a gente ter aí um pouco de paciência, beleza? Já na parte aqui de notícias, a gente tem aqui, ó, UBS inicia a cobertura da CBA e a ação sobe porque o papel é compra aí para o banco. Então, segundo a UBS, tá, que começou a monitorar agora as ações da CBA, ela tem aí a recomendação de compra. Na visão dos analistas que assinam o relatório, né, a ação está pronta para se beneficiar dos preços mais altos do alumínio e da desvalorização do real. Então vê que é um combo aí completo, porque o real vai continuar se desvalorizando e o alumínio tem tudo para subir, né, sendo uma das ações mais alavancadas ao dólar na cobertura do UBS. Tá? Além disso, a equipe destaca o compromisso da companhia com uma estratégia de alocação de capital focada em desalavancagem, que ela realmente está precisando, em vez de aumentar o capex ou buscar crescimento inorgânico. A UBS aqui projeta então para a ação um preço-alvo de 12 meses em 7,50, com relação aí ao preço referência, né, de 7 de março, uma alta de mais de 42%. Então nessa aí pelo menos a gente está concordando quanto à tendência de alta. Tá? Na parte aqui de fundamentos, a gente tem preço-valor patrimonial 0,81, tá? Já teve uma recuperação leve de 2023 para cá, acredito aí que o pior já passou. Preço sobre o lucro claro negativo, menos 18,05, está tendo prejuízo, claramente não tem dividendos para pagar. Quem está apostando agora está apostando justamente nesse turnaround do ciclo do alumínio. Margem EBITDA 15,94,
tá? Deu uma melhorada de 2023 para cá. E o ROI, menos 4,50, ainda negativo, mas já teve uma melhora também de 2023 para frente, beleza? Então eu acredito aí que a gente deva ter já feito o nosso fundo de longo prazo na ações CBA e agora são oportunidades de compra, beleza? Não esqueça de olhar os outros dois vídeos que estão aparecendo aqui em cima para vocês, se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!